Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de Língua Portuguesa, texto 7, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a charge, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP18, EF35LP04 e os descritores são D3, D4, D5 e D13. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual charge, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos, a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social e a inferir informações implícitas nos textos lidos. Os descritores estão relacionados a identificar o sentido de uma palavra ou expressão em um texto, a inferir uma informação implícita em um texto, a interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso e a identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo trabalhar com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados um apito e algumas charges. Esses materiais serão importantes para ampliar o conhecimento dos alunos sobre o gênero textual charge, atentando para a intencionalidade específica desse gênero, além de possibilitar o conhecimento de alguns mecanismos linguísticos e visuais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Na proposta de formação de duplas, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento. Incentive-os a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas na Super Dica. E caso julgue necessário, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para um planejamento. Durante o momento de resolução coletiva, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas. Incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa.
É interessante que durante a realização dessa atividade, vocês observem quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual charge. Realizem as intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias das notícias apresentadas nos links sugeridos. Esse material será utilizado para proporcionar aos alunos uma atividade na qual farão comparações de semelhanças e diferenças entre os gêneros textuais notícia e charge. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias entre as duplas. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após a realização da leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto. Momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é oral e coletiva, aproveitem para observarem quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. A proposta da questão 2 é para uma resolução escrita e individual. Dessa forma, também será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à elaboração da escrita. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores. As atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa e depois farão a escrita dele. Por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados jornais e tesouras. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade a qual subsidiará a elaboração do planejamento e, posteriormente, a escrita dos seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, incentivem os alunos a responderem aos itens com autonomia, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades.
Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual charge. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente lápis de cor, canetinha hidrográfica, cola, revistas para recorte e tesouras. Esses materiais serão necessários para que os alunos produzam a ilustração da charge. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, relembrem, junto com os alunos, quais outros conhecimentos que foram aprendidos por eles sobre o gênero textual charge. As sugestões para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa escrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de realizarem a proposta da questão 1, formem as duplas, levando em consideração o nível de desenvolvimento da escrita dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno da dupla ou trio esteja em um nível mais avançado. Retifiquem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. A resolução da questão 3 propõe aos alunos uma autoavaliação da produção escrita. A autoavaliação para o aluno é um momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de planejamento dos novos direcionamentos e intervir para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, no preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo da análise linguística. Esse registro será fundamental
para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo!